Então, aquele torcedor, incluído esse aqui, que colocou vários ingressos no carrinho, colocou tudo o que queria no carrinho e tentou finalizar a compra só depois, se deu mal, porque não conseguiu finalizar. Nenhum, né? Nenhum, porque a mensagem que aparecia no site era apenas: um dos seus ingressos não está mais disponível, mas não dizia qual deles. Então Aí você você vai não ter tinha que como tirar adivinhar. tudo e aí... E aí que a gente descobre, e eu e muitos torcedores descobrimos, que teria que fazer a compra um por um, e mesmo assim foi bem difícil. Oi, eu sou Maria Ferreira. Eu sou o José Aldeveza Eu sou o Thiago Medeiros. e esse é o podcast Rumo a Tóquio, né, Thiago? Vamos rumo a Tóquio. Eu acho que pra gente começar, esse é o episódio 3 dessa série, que vai falar sobre a viagem do Thiagão e sobre as impressões dele sobre Olimpíadas. E sobre Copa também, mas agora a gente está focando em Olimpíadas. Nesse episódio a gente vai falar um pouco sobre como foi a compra o primeiro início de compra de ingressos aí, como foi o review do site da empresa que está vendendo os ingressos aqui no Brasil e as atualizações da agenda de viagem do Thiagão. E para começar, a gente vai falar das dificuldades de acesso ao site da compra de ingressos para brasileiros, que é o Match Hospitality. E a compra começou no dia 5 de agosto, às 10 da manhã, e parece que teve muito problema. Uma coisa que até eu achei também, ele não estava muito intuitivo para pessoas que não sabiam como comprar e para quem nunca tinha ido para uma Olimpíada. Thiago, como que você achou? Como é que foi a primeira impressão da compra de ingressos? É verdade, Maria. No primeiro dia de vendas de ingressos, principalmente, houve muita dificuldade para os torcedores que estavam interessados em comprar bilhetes para os Jogos de Tóquio. Até mesmo, não só para quem estava indo pela primeira vez para a Olimpíada, mas também para quem já foi em outras edições, como, por exemplo, Londres 2012, Rio 2016. O sistema era bem diferente e surpreendeu a muita gente, infelizmente, né, de forma negativa, porque houve uma certa dificuldade para comprar ingresso por esse sistema que as pessoas não estavam acostumadas a usar. Mas essa empresa é a primeira vez que ela está atuando aqui no Brasil? Como é que é? Você já conhecia? É uma empresa famosa na área de grandes eventos, em venda de ingressos e pacotes de viagem para grandes eventos. Mas ela foi contratada agora para os Jogos de Tóquio, para vender ingressos para brasileiros para os Jogos de Tóquio. Ela não vendeu ingressos para brasileiros para Rio 2016, pelo menos não os ingressos normais, né? E também não vendeu em Londres 2012, pelo menos não os ingressos normais de acesso às arenas. Então ela está vindo agora, é uma empresa suíça que está vindo agora para atender os brasileiros, mas para o padrão que o brasileiro espera, ela não atendeu muito bem. Não começou bem, então, assim, para a primeira vez ela está meio caída. Ela teve dificuldades aí, teve muitas reclamações nas redes sociais de compradores frustrados aí que não conseguiram comprar seus ingressos para os Jogos Olímpicos. Você estava na hora que abriu para compra. Você já estava com a expectativa de começar a comprar ingressos? O que era a expectativa? Você acha que foi uma sobrecarga do site? O que você acha que pode ter acontecido? E quais eram as principais reclamações, assim? Com certeza, muita gente acessou. Eu também estava online, exatamente no momento em que abriram as vendas. E o site ficou muito lento logo no início, apresentava muitos erros na seleção de ingressos, apresentava muitos erros na hora de pagamento e demorava muito para passar de uma tela para outra. A pesquisa também era confusa, porque só apareciam 4 sessões esportivas por vez, então isso dificultou muito também a busca dos torcedores. Nem todos os ingressos estavam disponíveis, por exemplo, as cerimônias de abertura e encerramento não estavam, jogos preliminares de partidas de futebol, basquete também não estavam. Que são muito importantes, né? O pessoal gosta bastante desses esportes. Com certeza. E alguns esportes que estavam disponíveis, nem todas as categorias de ingressos estavam disponíveis. Ou seja, a pessoa foi com orçamento, por exemplo, de comprar um ingresso de categoria D ou E, que são os mais baratos, e chegando lá viu que só tinha A e B, que são os mais caros. Então isso aí também dificultou um pouco. E os seus critérios, a gente falou um pouquinho no primeiro episódio do podcast, né? A gente falou um pouquinho sobre os seus critérios para escolher as sessões que você ia assistir. E com certeza deve ter mudado bastante de lá para cá, principalmente pela compra complicada, né?
quais que foram os seus critérios, do que mudou de lá para cá? A gente viu também que você, por enquanto, tá com 10 esportes diferentes na sua agenda, né? Isso. Como é que foi esse processo, essa escolha? Eu priorizei aqueles esportes que, pelo menos, fui com a ideia de priorizar os esportes que eu mais gosto, né? Vamos gastar com coisa que a gente... Né? Exatamente. Que são aqueles que o brasileiro geralmente mais gosta. Futebol, mas o meu preferido é basquete, né? Depois futebol, atletismo, natação, que são aqueles que a gente tem mais afinidade, vôlei também. Mas chegando lá, como eu disse, teve essa dificuldade. Alguns nem tinha à disposição e outros, ao invés dos mais baratos, que é o que a gente está esperando comprar, tinha somente as opções mais caras e aí não foi possível cumprir o planejamento prévio que eu tinha feito para a compra de ingressos. E aí eu acabei indo para outros esportes. Por exemplo, esgrima. A primeira sessão esportiva que eu vou ver em Tóquio, por exemplo, é de esgrima. Né? É uma pessoa muito culta, né? Gente, é porque, na verdade, o Brasil tem chance de medalha em esgrima. Sim. Principalmente nessa sessão, que vai ser a final da categoria espada feminina. E lá tem uma brasileira que é excelente. E sabre para homens também. Uhum. E espada para mulheres, que tem uma brasileira que é a atual campeã mundial, a Nathalie Mulhausen, que tem chance de medalha nos Jogos de Tóquio. Então, como não sair como eu queria do carrinho de compras, acabei comprando algumas outras coisas que imaginei que pudessem ser interessantes também. E falar um pouquinho também da Nathalie, né, que é chance de medalha. O Thiago estava falando pra gente uma história bem engraçada da competição dela. Eu queria que você contasse aqui também pro pessoal. Porque pelo menos eu nunca fui numa Olimpíada e geralmente assisto pela TV. Eu não acompanho muito, não conhecia muito sobre a carreira dela, e ela meio que já é uma aposta da seleção brasileira, né? Exato. Ela é da primeira linha dos esgrimistas do mundo hoje. Ela conquistou o último campeonato mundial em 2019, competindo pelo Brasil, porém, ela já tinha um título mundial competindo por equipes, mas pela Itália, porque ela é filha de um alemão com uma ítalo-brasileira. Então ela tem essas cidadanias aí que ela acabou já competindo pela Itália, agora compete pelo Brasil e tem chance de levar o Brasil ao pódio nesse esporte que não é tão popularizado por aqui. Será que em 2026 ela vai pela Alemanha? Vamos torcer para ela ficar pelo Brasil mesmo. Se ela ganhar, torcer para trazer medalhas para o nosso país, né? Se ela ficar pelo Brasil mesmo. Eu acho que uma questão que é muito importante e que não tem como, todo mundo quer saber, é a questão dos preços, né? Você já comprou alguns ingressos, acabou de comentar. O que você comprou e o que você achou inicialmente assim dos preços? E se você está guardando uma grana para comprar mais ingressos que você acha que vão diminuir, vão cair, vão subir? Desculpa, mas lembrando também que a gente falou no podcast número 1 dos preços dos ingressos. Você pode conferir lá. Exatamente. E falamos sobre os preços dos ingressos mais baratos, principalmente naquele podcast. E, inclusive, alguns desses ingressos não apareceram para venda. Foi a questão que você falou, né? Não aparecer algumas categorias. Exatamente. E também tem outra questão que a empresa cobra uma taxa de 20% sobre o valor do ingresso, né? E a taxa da empresa, a taxa de serviço. E eu acabei comprando ingressos para outros jogos, como a esgrima, que eu já falei, vôlei de praia, vôlei de quadra, taekwondo, saltos ornamentais, né? Eu tinha prometido que eu comprei saltos ornamentais, basquete 3x3, que é uma modalidade que estreia nos Jogos Olímpicos, né? Interessante. Maratona aquática, pela chance de medalha que o Brasil tem no feminino, né? 10 quilômetros, com a Ana Marcela Cunha. E canoagem, que é mais uma chance de medalha do Brasil, com o barco do Isaquias Queiroz e Aaron Souza, que conquistaram já a vaga para a categoria C2000, que é canoa para 2 pessoas, 1.000 metros. E é legal também porque canoagem, a gente viu que acho que eram 12 competições para um ingresso só. Então você tinha a chance de ver 12 competições com um ingresso, e né? Isso também vale a pena, é um bônus, né? É verdade, como a gente explicou no primeiro episódio, as sessões esportivas às vezes têm várias competições na mesma sessão. Então você compra o ingresso e assiste a várias provas diferentes. Isso que é interessante. E você falou do basquete, que ela é estreante agora nas Olimpíadas, 3x3. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, a expectativa do pessoal e como que é essa estreia agora para os fãs. É uma novidade interessante. São vários esportes estreando nos Jogos de Tóquio, como, por exemplo, o surf vai estar estreando, o skate vai estar estreando, o basquete 3x3 também, que é um basquete, como o próprio nome diz, são 3 jogadores de um lado e 3 do outro,
jogando numa espécie de meia quadra, né? E com 2 árbitros, enfim, um jogo bem dinâmico, onde quem chega a 21 pontos primeiro vence a partida, e se nenhum dos dois chegar a 21 pontos, aí o jogo termina por tempo. E aí quem estiver na frente vence a partida. Né? Então é bem interessante, um jogo bem dinâmico e legal de se ver. Para quem já gosta do basquete tradicional, em tese vai gostar também do basquete 3x3. Entendi. Aí na sua agenda, como é que você está funcionando? As suas atualizações, as pessoas podem acompanhar pelo site, pelo blog, né, do Thiago, sobre a viagem dele para as viagens dele em geral. E como é que está sendo a sua agenda? Está intercalando, está puxando descanso? Ainda mais algumas competições que demoram, né? O que você está fazendo? Exato. Estou procurando. Quando eu coloco 2 competições no mesmo dia, ou até 3, que tem um dia que eu coloquei 3 competições no mesmo dia, Determinado. tem que pensar bastante no deslocamento entre as arenas, né? Para não perder início e final de competição, enfim. Tem que pensar nessa questão. Tóquio é uma cidade muito grande, né? Uma das maiores metrópoles do mundo, porém com um sistema de transporte muito eficiente, então você consegue se deslocar com facilidade entre as várias regiões. Então você tem que contar com isso também para se planejar, para não pegar uma coisa muito colada na outra e não conseguir chegar, não conseguir chegar a tempo do início ou até numa parte importante que esteja acontecendo. No Rio isso aconteceu muito, né? As arenas eram muito distantes, o transporte funcionou bem nos Jogos Olímpicos do Rio. Que é uma novidade. No evento desse no porte Brasil. Tem que se preparar, né? E com certeza Tóquio vai superar a expectativa, sem dúvida nenhuma, nesse quesito. Mas para algumas coisas eu peguei um ingresso só por dia. Como, por exemplo, o futebol feminino, que eu vou assistir uma semifinal de futebol feminino, que vai ser em Kashima, que é uma cidade a cerca de 1 hora de Tóquio. Então tem que ir para outra cidade para ver o jogo no lendário estádio do Kashima Antlers, o time que jogou o Zico, enfim, o Zico é muito famoso por lá. E aí tem que voltar para Tóquio ainda depois. Entendi. Voltando rapidinho, que eu fiquei com uma dúvida, sobre a empresa que vende os ingressos para os jogos, né? Você acha que compensa a pessoa fazer sozinha ou no fim ela comprar um pacote que já vem com alguns jogos delimitados após saber o que são as competições? Porque muita gente fica nessa expectativa, né? Eu compro o ingresso sem saber se o Brasil vai estar, se não vai estar, já que ainda falta um ano. O que você está fazendo para isso dar meio certo para sua agenda? Na verdade, eu estou tentando pegar ingressos naquilo que eu já sei que o Brasil estará bem representado, como, por exemplo, futebol feminino. Eu tenho expectativa que o Brasil possa chegar a uma eventual semifinal, por isso comprei ingresso semifinal. Inclusive, vamos torcer. Vamos torcer muito. No Taekwondo, o Brasil tem bons lutadores, então eu espero que o Brasil tenha chance. Na esgrima, maratona aquática, canoagem, enfim, são esportes que o Brasil vai estar bem representado. E outros esportes eu comprei pelo simples prazer que eu tenho de ver o esporte em si, independentemente de o Brasil estar competindo ou não. É o basquete? O basquete é um exemplo, né? Então, o vôlei também, eu comprei ingressos de vôlei de praia, sem saber se vão ser Jogos do Brasil ou não, porque não tem chaves definidas ainda. Então, mas independente do jogo, eu vou gostar de ver, pelo simples prazer de ver o esporte. O que eu ia perguntar também, que a gente até conversou um pouquinho antes, sobre, desculpa, se você está acompanhando alguns outros esportes, além dos que você já gosta, que é futebol e basquete, como que você está fazendo para acompanhar e para seguir, né? Para colocar ingressos, comprar ingressos que você gosta também de assistir, como você disse. É verdade. Aí vai depender, para conseguir esses ingressos, vai depender da disponibilidade da empresa, né? Porque nós não sabemos ainda como que vai ser essa disponibilidade daqui para frente. E parece que eles vão soltar mais, né? Mais ingressos. Atualmente a cada dia está aparecendo novos ingressos no site e sumindo outros de acordo com a demanda e com a compra das pessoas, né? Então, tem bastante ingresso lá à disposição, a maioria de esportes pouco populares no Brasil, né? Por exemplo, tem muito ingresso lá de luta olímpica, né? Que a gente acostumou a chamar de luta greco-romana, né? Tem muito ingresso de atletismo, só que os ingressos mais caros, né? Que são muito difíceis de ser comprados pela maioria do público que vai. Muitos ingressos também de badminton, por exemplo, que não é um esporte popular no Brasil, né? Então, creio que os esportes mais populares já se esgotaram, mas a gente espera que estejam sendo repostos ao longo dos meses, até porque faltam muitos meses ainda para os jogos acontecerem.
no primeiro episódio vocês falaram muito sobre o preço dos ingressos e que a abertura é um dos ingressos mais caros e que gera muita expectativa. Nesse primeiro lote, como é que estava funcionando? Está rolando a venda já para abertura? Já dá para saber mais ou menos quanto que vai estar os ingressos? Os preços estão definidos, porém não houve disponibilidade de ingressos de cerimônia de abertura nem de encerramento. Esse vai dar guerra. Leva. Você já decidiu, vai ou não vai ver a cerimônia? Não vou. Não vou. Por 2 motivos. Primeiro, pelo preço, que eu considero um pouco alto demais. Não é uma prioridade minha assistir cerimônia. E segundo, porque a meu ver, eu entendo mais a cerimônia assistindo pela TV do que vendo no estádio. Porque pela TV você consegue ter mais detalhes e também você tem uma pessoa explicando aquilo que está acontecendo, coisa que no estádio geralmente não acontece. Você vai assistir nas FanFest, né? Que tem na rua? Ou você vai assistir de casa? De casa, possivelmente. Claro, é bem possível que haja telões nas proximidades das arenas, né? Porque no Rio, por exemplo, no Parque Olímpico da Barra havia telões para as pessoas assistirem às competições que não iriam ao ginásio ou ao estádio. Enquanto que espera-se que em Tóquio também haja esses telões, né, para o público assistir. E é possível que eu veja de lá, talvez. Vamos decidir ainda. Ver um telão vai ser um pouco complicado pelo idioma, talvez, né? Mas se você pega uma TV brasileira... se você pega uma TV brasileira, você tem uma narração que fala um pouco, como você falou, né? Fala quem está produzindo, quem são as pessoas que estão envolvidas, o porquê daquilo, né? Que eu acho que é de fato mais interessante mesmo. Ou pelo YouTube, que às vezes eles podem fazer uma transmissão ao vivo, algum canal conseguir fazer, né? Vamos esperar, vamos ver o que o Comitê Olímpico está preparando aí sobre essa abertura, para quem não vai comprar o ingresso. Só para a gente, acho que matar essa questão do site, né? Como você falou, teve muitas reclamações. Uma coisa que eu observei são as formas de pagamento ali dos ingressos. O que você considerou? Eu vi que era só cartão de crédito, né? Então, você acha que deveriam existir outras formas de pagamento? Porque às vezes, sei lá, vamos pegar um exemplo. Minha avó e meu avô gostam de esportes, porém, a minha avó não compra nada pela internet. Ela tem um medo feroz, assim, de comprar. E no cartão, menos ainda. Você acha que, como que pode fazer essas pessoas? Aí de fato não tem jeito, né? Porque a empresa não vai. Ela pode ditar as regras de como vai vender, as formas de pagamento. Então, ela que define. Inclusive, além de ser só cartão de crédito, são só 2 bandeiras aceitas. Que são as 2 bandeiras principais de cartões de crédito aí no Brasil. Então, se você não tem uma dessas 2 bandeiras, você não consegue fazer a compra também. Então provavelmente tem uma compra com cartão internacional. Isso. Cartão, ele tem que estar autorizado para compra internacional no Japão, porque o ingresso é vendido em iene. Então tem uma lógica de conversão aí. Vai para o real direto? Como é que funciona? Ele vai, se não me engano, para o dólar e do dólar para o real. Então vem o IOF, a taxinha do cartão. Vem com imposto. E aí o impostinho... Se o ingresso for caro, o imposto também é mais caro ainda, exato, né? Ele acompanha a porcentagem. Então é bom que as pessoas já se preparem, né? Quem quiser comprar, já separa lá o valor com a taxa para você não ser pego desprevenido aí com a fatura do cartão, né? Exato. Eu queria até ver com vocês o que vocês acham. Se foi uma estratégia da empresa essa liberação de vendas de ingressos mais caros agora, para depois ir liberando os outros, ou se vocês acham que isso foi realmente um problema? Qual que é a avaliação de vocês? É difícil essa avaliação, por enquanto, porque nós não temos aqui no Brasil uma ideia de como que foi e como que está sendo isso nos outros países também, para a gente comparar. Para comparar, né? Essa questão de lotes, assim, de você soltar lotes, é uma coisa frequente até de empresas que fazem grandes eventos, né? Eu acho que, de fato, pode ser que você tente pegar as pessoas que são realmente fãs dos esportes e queiram comprar já de início para não perder a oportunidade de ver, mas também pode ser uma questão logística também, né? Não sei informar. Eu acho que pode ser que daqui uns próximos capítulos a gente consiga trazer essa resposta aí para quem ouve o nosso programa. Até fiz essa pergunta para a empresa, José. Mandou um inbox lá para ela? Mandei um e-mail. Ei, vocês, agora me respondam. Por favor, responda para os torcedores brasileiros, né, o que vai acontecer a partir de agora. Como que vai ser essa disponibilidade e quantos ingressos ainda vão ser colocados à venda, enfim, de quais modalidades, porque o torcedor está esperando e está nesse limbo, né, nessa dúvida aí, não sabe bem como é que as coisas vão acontecer. E eu vi que você tem alguns dias livres, que por enquanto são bastante, porque
porque ainda não preencheu com todos os ingressos, né? Você continua tentando comprar os ingressos, mas o que você está planejando fazer nesses dias? Bom, em alguns vão ser reservados para turismo de fato, né? Porque, enfim, como a gente falou antes, no outro episódio, quem vai ao Japão não vai só para ver jogos, né? Vai querer conhecer o Uma país. viagem um pouco longa para só ver jogo, né? Exatamente. Então, vai ter aí uma parte para o turismo, mas vai ter também uma parte para pegar esses esportes aí que são importantes, que são interessantes e que ainda não deu para conseguir os bilhetes. E a empresa informa se é possível ver quantos ingressos ainda estão disponíveis. Você até tinha falado da questão da compra, que foi complicada porque o carrinho não guardava os ingressos. Exato. Como é que foi essa finalização? A finalização da compra ela foi complicada um pouco por conta disso. Não foi possível ter uma noção exata de se seria possível, de fato, terminar aquela compra. Por exemplo, quando você vai entrar num site e vai comprar ingresso para um show, para um jogo, para qualquer evento cultural ou esportivo, geralmente a empresa te dá um tempo para você finalizar a sua compra, colocar os dados do cartão com tranquilidade, e durante aqueles 10, 15 minutos aqueles ingressos estão reservados, até você finalizar a sua compra. Nessa venda dos Jogos Olímpicos não havia isso. Não havia esse tempo disponível. Então, se você colocasse um ingresso no seu carrinho de compras, outro torcedor em outro lugar do Brasil colocasse o mesmo ingresso e pagasse primeiro, ele levava o ingresso e você ficava sem, porque não tinha o tempo de reserva, né? Então, isso dificultou bastante a vida do torcedor, porque ele não tinha exata noção de como que ia finalizar a sua compra. Então, aquele torcedor, incluído esse aqui, que colocou vários ingressos no carrinho, colocou tudo o que queria no carrinho, e tentou finalizar a compra só depois, se deu mal, porque não conseguiu finalizar. Nenhum, né? Nenhum, porque a mensagem que aparecia no site era apenas: um dos seus ingressos não está mais disponível, mas não dizia qual deles. Então Aí você vai não ter tinha que como tirar adivinhar. tudo e aí... E aí que a gente descobre, e eu e muitos torcedores descobrimos, que teria que fazer a compra um por um, e mesmo assim foi bem difícil. Nossa, essa questão do congestionamento é bem difícil, né? E como é a primeira vez, não dá para saber se é uma coisa frequente da empresa ou se é uma coisa esporádica. Eu acho que, para a gente entender, a sua avaliação, ela é mediana, o site está funcionando. Agora, depois do período de boom, ele está melhor, o que aconteceu? Qual está sendo a sua avaliação já para o fim agora? Agora, quem entrar no site agora, que a gente está colocando esse vídeo no ar, quem estiver assistindo agora e entrar no site, vai ter facilidade para comprar o ingresso. Vai entrar lá e vai conseguir comprar o ingresso. A questão é que não vai ter ingressos disponíveis para eventos muito populares, e os que estiverem serão os mais caros, né? Porém, na abertura de vendas foi de fato um pequeno caos, né? E depois acabou melhorando o acesso aos ingressos, mas piorando a disponibilidade. Entendi. O site então é ruim. O site não favoreceu. Não favoreceu. Não entendi. favoreceu. E daqui pra frente, como é que vai ser? Eu vi que você já decidiu já comprou esses ingressos. Tá pensando em comprar o que mais? Como é que tá a expectativa agora? O esporte que eu gosto muito, que ainda não consegui comprar ingressos, é o basquete, o tradicional, né? Então eu ainda quero primeiro esperar para ver se o Brasil confirma a expectativa de conseguir vaga no basquete masculino, mas ainda que não consiga, conseguindo ou não, eu ainda vou tentar comprar ingresso para os jogos de basquete tradicional. Independente da chave, independente de qual seja o confronto, para mim vai ser um prazer ver um jogo de basquete de alto nível internacional. Então é uma questão aí, é um esporte que estou esperando para confirmar. E outros que surgirem, né? Atletismo, por exemplo, é um interessante, que eu gosto muito de atletismo e não comprei ingresso ainda, porque os que estão disponíveis são muito caros, né? E um ingresso de atletismo disponível equivale às vezes 10 ingressos de outros esportes que estão lá. E não vale a pena, né? A gente tinha até comentado no primeiro episódio que, inclusive, de atletismo tinha alguns ingressos que eram um dos mais baratos de todos disponíveis, né? Sim. Algumas sessões sim, porém esses mais baratos não foram disponibilizados para o torcedor brasileiro. Por enquanto, a gente espera que ainda sejam. E a compra fica disponível até quando?
e espera-se que fique disponível até a abertura dos jogos. Né? Ah, então não existe a possibilidade de comprar ingresso na hora. Não. Claro. Salve aquelas pessoas que estão na porta com os ingressos assim. Isso acontece no Japão? Será? Será que é igual aqui no Brasil? Na verdade, isso é uma praxe até de grandes eventos, porque nos Jogos Olímpicos do Rio, por exemplo, havia muito comércio de ingressos entre torcedores, não só entre brasileiros, mas entre estrangeiros que às vezes vinham para cá e desistiam de ir em alguma sessão. Ou, por exemplo, eles achavam que a seleção deles ia chegar em uma determinada final e não chegava, né? Eles vendiam o ingresso ou trocavam por ingresso de outro esporte. Então isso acaba acontecendo. O ingresso não é nominal, então, por isso, né? Não, ele é nominal. E como faz para efetuar a troca? Você já tem uma noção de como é que isso vai funcionar se você quiser trocar? Não, ainda não sei como é que vai funcionar lá. Mas eu sei como é que funcionou no Brasil. As pessoas trocavam porque não havia conferência de nome na entrada Vai ter que aprender a falar no idioma como é que troca o ingresso lá. Tiago tá fazendo japonês. Inclusive, nós vamos fazer um episódio depois só em japonês para ver a evolução do Tiago. Vamos testar os conhecimentos do Tiago sobre o japonês. Maravilha. Tiago. Muito bem. Outra coisa que eu queria pontuar a respeito da venda de ingressos é que foi uma pergunta que me fizeram. Brasileiros que moram no exterior, como fazem para comprar? Isso é bom. Eles vão ter que comprar pela empresa que vende no país onde eles estão morando. A Met Hospitality AG, a empresa suíça, ela está vendendo para residentes do Brasil. Então, não só para brasileiros, como a gente está falando, mas para quem mora no Brasil, necessariamente. Até um estrangeiro que mora no Brasil pode comprar por esse site. Boa. Né? E aí, isso aí é uma questão interessante. Lá no Japão, é o próprio comitê organizador que vende. Né? É o único país que não tem uma empresa intermediária fazendo a venda. E a gente tem alguma notícia de como que está sendo a venda lá para os japoneses? Claro que deve ser mais facilitada, né? Sim. Mas como que tá? Os japoneses abraçaram muito os Jogos Olímpicos. Milhões de pessoas se cadastraram para a fase de sorteio de ingressos, porque lá teve que se fazer um sorteio, né? Tem muita procura, né? A demanda foi muito grande. E... você era sorteado para comprar? Exato. Ou era só... Exato. As pessoas entravam no site, escolhiam os ingressos que queriam e havia um sorteio de quais que ela poderia comprar, de fato. Né? Algumas conseguiram todos, outras alguns, outras nenhum, enfim. Cada sessão esportiva era sorteada entre as pessoas que tentaram aqueles ingressos. Então isso aconteceu no Brasil também. O que está acontecendo lá no Japão para os japoneses aconteceu na Olimpíada do Rio para os brasileiros, da mesma forma. Né? Então foi bem interessante e bastante positiva a procura dos japoneses pelos ingressos para os Jogos Olímpicos. Mas você acha que é válido fazer um sorteio para quem está sediando a Copa e abrir tantos ingressos para outros países? Não, é importante, né? Porque você tem... Claro que a maioria dos ingressos é destinada para o público local, a grande maioria dos ingressos, e tem que ser mesmo, porque eles estão recebendo a competição. Mas, de fato, você tem que abrir para os outros países também por conta que os torcedores querem acompanhar, né? Aqui no Rio, por exemplo, eu vi pessoas de dezenas de países. Né? No Parque Olímpico era uma torre de Babel, né? A gente encontrava gente do mundo inteiro. Então, lá em Tóquio vai ser da mesma forma. Eu acho que a emoção, né, de você estar acompanhando o esporte, mesmo que você não consiga comprar o ingresso, que foi o caso que aconteceu muito aqui no Rio, né? As pessoas às vezes vinham de outros países, não conseguiam comprar o ingresso, ficavam na porta da arena, do estádio, vinham pelos telões e ajudavam a torcida para o seu país, né, para a sua seleção. E uma coisa interessante é que no Rio, agora não sei se em Tóquio vai ser assim também, não sei como é que vai ser gerenciado isso pela empresa Met Hospitality, mas no Rio era possível comprar ingressos com os jogos já em andamento. Então a Olimpíada já tinha começado e os ingressos continuavam à venda para algumas modalidades, para algumas sessões esportivas. Eu não sei como é que vai ser isso para a próxima edição. Inclusive não está definido nem como é que vai ser feito o envio dos ingressos, né? Se vai ser por correio ou se as pessoas vão pegar em algum lugar ou se vão pegar só no Japão, enfim, isso não está definido ainda. Pessoal, estamos nos aproximando do fim. É uma pena. Está chegando ao fim. Está chegando ao fim.
Mas, para fazer um leve jabá e para vocês acompanharem este podcast em outros lugares, a gente está disponível lá no SoundCloud, no Deezer e no Spotify também, além do canal do YouTube que você está vendo agora, né? Os meninos também, se quiserem falar no blog do Thiago, blog Thiago Medeiros, tem Instagram também, blog Thiago Medeiros, então dá para seguir a gente em vários canais, dá para só escutar áudio, dá para ver vídeo e áudio, é uma variedade aí. Exatamente, esse é o episódio 3, então é uma jornada aí de muitos programas que ainda tem muitas dúvidas. Eu acho que se você que está vendo ou ouvindo o nosso programa ficou com alguma dúvida ou teve algum problema com o site da compra de ingressos, comenta aí que a gente vai avaliar como é que tá a média, né? Ou se você achar maravilhoso o site também, né? Vai que a pessoa deu sorte. A pessoa achou incrível, comprou todos os ingressos que queriam, né? Se você achou, a gente pode colocar o seu comentário aqui e botar também. Se você for essa pessoa, por favor, vem gravar com a gente que a gente quer entender por que você teve tanta sorte. É isso. Tchau, gente. Até a próxima. Valeu, tchau, tchau.